E agora o Grizzlies tem oficialmente, em primeiro lugar, a melhor defesa da NBA. Quando o Jaren Jackson estreou na temporada, Eles eram a 20ª. dia 15 de novembro, tinha um mês de temporada, eles eram 20ª defesa da NBA. Se a gente pegar só esse tempinho que o Jaren Jackson Jr. voltou, o Grizzlies é a melhor defesa da NBA. Óbvio. Mas a distância deles como melhor defesa para a segunda melhor defesa, que é o Cavs, é a mesma diferença entre o Cavs e a 19ª defesa da liga. É um abismo. É um buraco completamente intransponível. Acho que eu nunca vi, em termos numéricos, uma defesa sobrar tanto quanto esse Grizzlies desde que o Jaren Jackson Jr. voltou. E talvez a gente possa procurar isso agora. Será onde está ranqueado aí o Grizzlies em estar destoando? Especialmente esse Grizzlies com o Jaren Jackson Jr. Então, acho que não vai... eles estão destoando de ter uma defesa tão forte numa temporada onde está difícil ser defesa. Essa é uma das coisas que mais me fascina sobre esse time. É tentar entender por que a defesa deles é tão boa. Porque é claro que ela já era boa e foi transformada pelo Jaren Jackson. Ele é crucial para esses números absurdos históricos que a gente está discutindo aqui. Ele tem um problema gravíssimo, que é ele comete faltas demais. Pela primeira vez na carreira, ele não saiu com excesso de faltas em nenhum jogo nessa temporada. Mas em vários ele faz 5 faltas. E isso envolve ele jogar às vezes 20 minutos numa partida. E tem outra coisa que eu tô achando muito legal, que é dificilmente ele joga como um pivô clássico. Em geral, ele não parece pivô. Ele tá sempre marcando alguém no perímetro, ele sempre parece que tá marcando o ala adversário, e de repente ele tá no garrafão pegando alguém na cobertura. E eu acho que o Jaren Jackson faz isso muitas vezes, porque é contra-intuitivo até. Mas tem momentos onde o Grizzlies coloca o Steven Adams, que é bem mais pesado, para marcar o jogador que tá fazendo a maioria dos corta-luzes. Ele sai do garrafão e o Jaren Jackson tá marcando o cara do perímetro, mas aí de repente ele aparece no garrafão. Não parece o óbvio você colocar o Steven Adams, que é mais lento, para sair do garrafão, mas a ideia é que o Jaren Jackson Jr. precisa estar pronto para a cobertura, porque ele é só um monstro nos tocos. E tem um número que é completamente fora da realidade, de quão bom o Jaren Jackson Jr. é na cobertura quando ele está em quadra. A média de aproveitamento em bolas de 2 pontos na NBA é 54,4. É isso que, em geral, os times convertem em todos os jogos. O Grizzlies cede 53,5. Então o Grizzlies já é um pouquinho melhor do que a média. Força os adversários a acertarem um pouquinho a menos do que eles estão acostumados. Quando o Jaren Jackson tá em quadra, cai para 42,5. É muito absurdo. É alucinante. É mais de 10% dos arremessos que param de cair porque ele existe. E desse número, 7% é porque ele dá toco nesses arremessos. E você sabe qual é o aproveitamento de bandejas quando ele tá contestando as bandejas? Diga. 39%. 39% é aproveitamento de arremesso de 3. Pois é. Bandeja para ser aproveitamento de 55. Para valer a pena, claro. 39%. Quando ele aparece lá para contestar, cai para 39%. É um absurdo. Sem contar, claro, como todo bom jogador em tocos, às vezes que o adversário nem tenta a bandeja, porque sabe que tem chance de dar ruim. Mas acabei de abrir aqui, ele é mesmo Anchor Big. Engraçado. Colocam ele como... Talvez até por isso de ficar mais vezes na cobertura. Talvez porque o papel seja medido por quantos tocos ele dá. Mas eu acho que é mais difícil se livrar dele, porque parece que os times não têm muita certeza de onde ele tá em quadra. Ele não tá ali, embaixo da cesta, e você pode contornar. Às vezes você acha que tem caminho livre quando você tá jogando contra o Grizzlies. E ele aparece e te cancela. Ele tá marcando linha dos 3 e aparece pra dar toco. Nossa, ele é muito, muito bom, tá fazendo toda a diferença. E essa questão das faltas tá melhorando, mas ele ainda faz bastante falta. Ainda tá entre os líderes da NBA em faltas por minuto. E joga pouco. Eu abri aqui os minutos que a gente tava comentando. A média do Jaren Jackson, 26 minutos por jogo. É pouco porque, em geral, ele tá pendurado. Mas o Grizzlies também é um time que joga assim. O líder em minutos do Grizzlies é o Ja Morant, óbvio. Ele joga 32 minutos por jogo. É pouco para uma estrela e para alguém que comanda completamente o ataque do time, né? E tem o John Schumann no site da NBA, fez um texto que saiu hoje, aliás, sobre o Jaren Jackson Jr., e ele toca nesse ponto dos minutos, porque ele fala,
O Jaren Jackson tá melhor que na temporada passada, nas faltas, mas ainda é muito ruim. Ainda tá entre os jogadores que mais comete falta. Porém, mesmo nos jogos onde ele comete 3 faltas ou menos, os minutos não são tão diferentes assim. Então, a média dele é de 26 minutos por jogo. Se eu não me engano, o que o John Schumann viu foi que nos jogos que ele comete 3 faltas ou menos, a média é de 28 minutos. Perto de 29. É bem pouco. E nos que ele comete mais falta, a média cai para 24, 25. Acho que permite que ele possa estar sempre entregando no máximo da forma física. Parece que é um plano do Grizzlies mesmo não colocar o Jaren Jackson para jogar tantos minutos. Ele tem um histórico recente aí de lesões também. E eu acho que esse é um diferencial do time como um todo. A intensidade que eles jogam é uma loucura para a temporada regular. E aí é outra dúvida que pode criar para os playoffs. E nos playoffs, quando o adversário também tiver senso de urgência que eles apresentam todos os dias. Não sei se todos os times conseguem, mas é um diferencial deles. Eu acho que o Grizzlies tem esse grande mérito que é eles criaram uma cultura da intensidade e calhou deles conseguirem um elenco que dá conta de manter essa cultura. Então eles vão ter sempre essa vantagem. Enquanto os times têm que encontrar essa marcha, o Grizzlies existe nela. E outro número legal do Jaren Jackson Jr. que o John Schumann colocou na coluna que eu citei, é uma tabela, na verdade. Ele fez uma tabela comparando tocos a cada 36 minutos com faltas a cada 36 minutos. Então, se usa a cada 36 minutos em vez de por jogo, para poder, justamente porque no caso do Jaren Jackson, às vezes ele joga poucos minutos porque ele comete muitas faltas. Então, em 2018, 2019, ele dava 2 tocos a cada 36 minutos e cometia 5,2 faltas. No ano seguinte, 2 tocos, 5,1 faltas. Então, a mesma coisa. Ele é muito constante. Em 2020 e 2021, subiu para 2 tocos e meio a cada 36 minutos, mas subiu para 5,8 faltas a cada 36. Caramba, ele melhorou os tocos, porém ele sempre sai com 6 faltas. Tipo, se ele jogasse 36 minutos, o que é normal para um jogador do nível dele... Mais que normal, é esperado. Ele sairia eliminado todo jogo. Inacreditável. Aí na temporada passada subiu para 3 tocos a cada 36 minutos e caiu para 4,6 faltas. Legal, tem melhor aí. Nesse ano, 4,6 tocos a cada 36 minutos. Uau! E 4,2 faltas. É bastante. Mas agora ele dá mais toco que falta por minuto. O que é inédito para ele. O que é inédito para ele e é raríssimo na NBA como um todo. Assim. É difícil para caras que estão sempre contestando arremessos. É por isso que a gente está falando de números tão espetaculares defensivos. Então, dá para ver a evolução ao longo dos anos, embora o número de faltas ainda seja alto, ele está conseguindo impacto defensivo muito maior. Acho que a questão nos playoffs às vezes dar errado em um jogo é caro demais. A série tá 2-2, semifinal do Oeste, e você vai lá e me faz 2 faltinhas no primeiro quarto. É desastroso. O Grizzlies precisa dele. E o bizarro é que a gente tá falando de um time que é muito versátil, com muitos jogadores, que usa muito banco de reservas, que é muito profundo, e a gente tá falando que eles dependem, não é do Ja Morant. A gente tá falando que eles dependem do Jaren Jackson, né? É claro que o Ja Morant faz toda a diferença. Mas é que se a defesa é o que foge da curva, é ele que faz a defesa sair da curva. Sem ele, era a 20ª defesa. Acho que até poderia ser melhor. Mas... E como o ataque de meia quadra com o Ja Morant já é um pouco limitado, você tira ele e fica mais limitado. Mas você não sente tanto quanto você sente quando o Jaren Jackson não está em quadra. O que não é uma crítica ao Ja Morant. Não, de jeito nenhum. É só, acho que é uma importância de ser uma grande defesa numa temporada em que ninguém consegue ser uma grande defesa. Tem muito mais impacto que se você é um grande especialista.